Mais uma aula de música com o professor Mário Sevilho, e nesta aula nós trataremos das claves neutras e um pouco de regra de grafia musical. Como nesta aula nós estamos aproveitando para falar de assuntos gerais, vou aproveitar para falar da clave neutra, que é essa que aparece na figura, e ela é muito usada para instrumentos de percussão que não tem altura definida, e também ela pode ser usada para determinar linhas rítmicas de texto. Quando é preciso que um texto declamado, falado, tenha muita precisão, a gente pode usar uma linha só com o texto escrito abaixo das figuras musicais e com essa clave na frente. Essa clave também pode aparecer dentro de um pentagrama. E nesse mesmo pentagrama, a gente pode indicar o ritmo de diversos instrumentos de percussão. Então a gente mantém esse instrumento indicado, o ritmo dele em uma das linhas. Se for um instrumento que tem um som mais agudo, mantém-se numa linha mais alta do pentagrama, e se for um instrumento mais grave, mantém-se em linhas mais abaixo, né, do pentagrama. Ou melhor dizendo, nas primeiras linhas do pentagrama. Aqui nós temos uma partitura para bateria, que é um instrumento tocado por um único músico. Então os instrumentos aparecem nesse pentagrama com alturas diferentes. Cada parte da bateria vai ser representada em uma região do pentagrama. Normalmente, quanto mais alto esse instrumento estiver indicado no pentagrama, mais agudo vai ser o seu som. Quanto mais baixo no pentagrama, mais grave. E aqui nós temos uma partitura para um conjunto de músicos, um grupo de músicos, cada um tocando um instrumento de percussão diferente. Por isso a gente tem uma linha para cada instrumento. No caso do agogô, como ele é formado geralmente por dois sinos de metal, e um deles tem um som mais agudo que o outro, na linha da percussão fica indicado quando tocar o que tem o som mais agudo, então ele aparece mais alto nessa linha, e quando for o agogô de som mais grave, fica mais abaixo da linha. Vamos falar um pouquinho de regra de grafia. Quando desenhamos uma figura, vou fazer uma semínima, cuja haste vai estar apontando para baixo, essa figura não pode ficar parecendo o número 9. Isso para memorizar, tá? Para que lado que eu desenho a haste quando ela está para cima ou para baixo. É só lembrar que essa figura não pode ficar parecendo número. No caso da haste apontada para baixo, não pode ser parecida com o número 9 e nem aqui no caso da haste para cima com o número 6. Tem que ser do lado oposto. Então, se eu for desenhar a haste desta figura, eu vou desenhar ela mais aqui à esquerda. Se eu for desenhar essa haste apontando para cima, ela vai ficar mais à direita, justamente para não ficar parecendo um número. E aí, se eu for desenhar um colchete nessas figuras, eu desenho ele apontado para a direita. Os colchetes das figuras, quando elas estão isoladas, quando o colchete não está ligado, eles são desenhados à direita da figura. Mais uma regra de grafia, que tem a ver com haste. Outra dúvida que pode surgir é:
Quando eu vou desenhar uma figura no pentagrama, eu desenho a haste dela para cima ou para baixo. Digamos que a gente tenha, vou numerar aqui as linhas do pentagrama, 1, 2, 3, 4 e 5. Digamos que a gente tenha uma semínima aqui na quarta linha. Eu vou ter que desenhar a haste. E aí, se vocês tiverem dúvida se a haste é para cima ou para baixo, pensem assim, a questão também de para facilitar a leitura de uma partitura, para essa partitura ficar mais limpa, tem a questão da estética também, e para você compreender a partitura rapidamente. Lembra que a, as claves, elas servem para você localizar as notas o mais dentro do pentagrama ou o mais próximo do pentagrama. Aqui no caso da haste também, a gente procura deixar as hastes dentro da região do pentagrama. Se eu fosse desenhar essa mesma nota com a haste para cima e continuasse subindo, ó, a haste acaba, as hastes dessas figuras acabam ficando deslocadas no pentagrama. Vou fazer a mesma sequência de notas, só que desenhando as hastes para baixo. Opa, ficou torto aqui. Aqui, aqui e aqui. Essas hastes estão deslocadas do pentagrama, essas não, elas estão dentro e esteticamente e para a compreensão da partitura é melhor que fique assim. No caso da gente ter uma nota na terceira linha, que é a linha do meio, tanto faz ela estar apontada para baixo, a haste, né? Ou apontada para cima. Se for uma sequência de 3 colcheias, a figura do meio está localizada na terceira linha e as outras duas, uma abaixo dessa figura do meio e a outra uma nota acima, aí tanto faz. A gente pode desenhar a haste para cima ou para baixo. Uma exceção a essa regra de onde nós desenhamos a haste, a direção da haste, na verdade não é uma exceção à regra, é uma outra regra de grafia. Eu estou usando esse pequeno trecho de um coral de Bach para demonstrar isso para vocês. No caso dessa edição, optou-se por colocar duas vozes no pentagrama de cima, as vozes de soprano e contralto, e no pentagrama inferior, onde tem a clave de Fá, estão as vozes de tenor e baixo. Então nós temos aqui, ó, a linha de soprano ficou com as hastes para cima, a de contralto para baixo. Aí nas vozes masculinas, a linha de tenor com as hastes para cima e a linha de baixo com as hastes apontando para baixo. Isso facilita na leitura, na hora da leitura, o cantor de cada naipe identificar quais notas ele vai cantar. Se essas vozes tivessem sido escritas, cada uma em um pentagrama, aquela regra anterior da direção da haste de cada figura estaria valendo. Se fossem notas abaixo da terceira linha, a haste estaria apontando para cima, e as notas acima da terceira linha, as hastes apontando para baixo. E isso para o caso, repito,
dessas vozes estarem escritas separadamente, cada uma em um pentagrama.